Bom dia, irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa RBD. Que essa aula, no nome de Jesus, seja edificante sobre a tua vida e venha acrescentar não só conhecimento teórico, mas também conhecimento prático, para que no nome de Jesus, quando temos a oportunidade de falarmos um pouco sobre a oração, que esse é o tema aqui da nossa revista, esse próximo trimestre, Vocês já viram isso na introdução, na aula 1. Então, hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a oração e a queda. Então, é interessante que a gente vai voltar um pouco sobre a história de Adão e Eva, o princípio, o começo de tudo, aquilo que Deus começou a fazer, a perfeição de Deus, a comunhão que nós tínhamos com Deus, a ligação íntima, tudo isso era muito maravilhoso, a oportunidade que Deus dava pra gente, deu pra gente, Mas a gente sabe que com a queda, desobediência, de Adão e Eva, houve essa separação, houve o pecado e nos afastou dessa comunhão íntima com Deus. E dentre isso, irmãos, a gente vê um longo de uma história, Se a gente começa a analisar a Bíblia, desde o início de Adão e Eva até a morte de Jesus, e a sua ressurreição, a gente vê sempre meios que Deus dava ao homem para falar com ele. Não era todos que tinham a oportunidade de ouvir a voz de Deus. E a gente vê que depois, da morte, da ressurreição de Jesus, essa ligação, essa ruptura que tinha acontecido foi ligado de novo nessa comunhão. Então, os objetivos da nossa lição é compreender que a queda afetou todas as dimensões da nossa existência, sobretudo a nossa capacidade de falar com Deus e ouvir a sua voz. Amados, isso é muito importante. Desde a natureza, dos animais, o mundo até que a gente vive, não foi esse mundo que Deus, fez para que a gente vivesse. Isso foi afetado. E o principal de tudo é a nossa comunhão com Deus. A gente precisa entender, saber, compreender que é possível um ser humano escolher a maneira como construir a sua vida. Lembre-se, Jesus deu, Deus, melhor dizendo, deu para nós o livre-arbítrio. Então, desde a criação, desde que Deus criou todas as coisas, a natureza, o sol, a lua, os animais, Deus deu para Adão e Eva o livre-arbítrio. Então, isso é maravilhoso. Nós temos poder de decisão e as escolhas que nós fazemos definem a maneira como a gente vai colher as coisas nessa vida, E nós não devemos transferir para os outros a responsabilidade que são nossas, Cada um de nós, o que a gente planta, a gente colhe, a gente sabe muito bem desse ditado. Outra coisa, tudo aquilo que a gente faz nessa vida, a gente tem consequências, sejam boas ou sejam ruins, e o pecado, na realidade, muitas vezes a gente coloca a culpa no pecado, no diabo. Porque assim a gente vai ver, Adão, porque foi a mulher que tu me destes. A gente vai ver como Eva fala, foi a serpente, A gente sempre coloca a culpa do pecado em alguém. E aqui nessa lição a gente vai ver que as escolhas, o fruto das escolhas que nós colhemos é consequência das nossas decisões. Então, o texto base, amados, nós não vamos ler todo, porque está lá em Gênesis, capítulo 3, de 8 a 10. Então, o que a gente vai estar lendo aqui? Olha o que fala a palavra de Deus. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim, no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde estás? O homem respondeu: Ouvi a sua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e por isso me escondi. Então, nós vamos ver aqui, na realidade, a primeira consequência que foi do homem começar não só a separação de Deus, mas um medo começou a existir. Até então, o ser humano não sabia o que era medo, Não sabia essa questão, quando ele fala, eu estava nu, Essa questão quando ele fala para Deus, eu estava nu e me escondi, amado, não é só a sua questão
que eles não estavam vestidos, porque não havia a maldade, né? Não havia essa impureza na mente e no coração, mas a desobediência trouxe para dentro do homem, né, essa concepção do ruim, essa concepção da maldade, da impureza, né? E isso mostra para nós, na realidade, a total separação de Deus e o homem. Tá? Quando eu falar sempre a palavra homem, se refere tanto a homem quanto a mulher. Então, essa separação que houve, né, terminou gerando medo, insegurança. Por que eles falam ali, né? Adão fala, a gente estava nu e se escondeu. Porque ele sabia que ele tinha desobedecido, ele tinha desagradado. E também ele começou a entender a natureza pecaminosa, ele começou a entender o que era mal. Apesar de não conhecer, ele sabia que alguma coisa estava desagradando o coração de Deus. Então, uma dinâmica de motivação aqui para a introdução desse tema é: Deus colocou diante de Adão e Eva a decisão de obedecer ou desobedecer a sua voz. A escolha que eles fizeram, desobedecer à voz de Deus, afetou todas as dimensões da nossa existência, sobretudo a nossa capacidade de falar com Deus e ouvir a sua voz. Então, isso é algo sobrenatural e muito importante para que a gente venha entender. Deus falou para eles: vocês podem desfrutar de todo o jardim, só dessa árvore que não. Ali Deus estava mostrando para o homem a questão do livre-arbítrio, do poder de decisão. Porque se Deus, na sua grandiosidade, decidisse tudo pelo homem, nós seríamos marionetes. E Deus, ele não quer isso, ele quis dar para o ser humano o poder da escolha. E isso, amados, é maravilhoso. Então Deus só deu uma ordem, a questão da obediência. Pecado que foi gerado na natureza humana, houve essa separação de nós e Deus, e até hoje o ser humano mais sofre, os maiores sofrimentos de todo ser humano é pela desobediência. Então, quando fala aqui que houve em todas as dimensões, né, a terra sentiu o peso do pecado, a natureza sentiu o peso do pecado, os animais sentiram o peso do pecado, tudo isso terminou gerando esse afastamento de Deus. Então nós não vivemos na realidade a existência, aquela inicial que Deus tinha para nós no jardim do Éden. Então, amados, pelo fato da desobediência houve essa separação, e isso é um fator importante que nós chamamos hoje de oração, né? Esse fator de comunhão íntima que Adão e Eva tinham com Deus, de ouvir a voz de Deus, eles passeavam com Deus, eles conversavam com Deus. Então hoje nós não experimentamos mais isso de uma forma tão natural como era. Nós precisamos nos esforçar, porque nós sabemos que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E mesmo quando nós não estamos em pecado, né, nós estamos orando, buscando, nós muitas vezes temos dificuldades de ouvir a voz de Deus. Então é isso que a gente vai estar vendo aqui. Então aqui a gente está vendo o seguinte, a questão da queda do homem vezes a oração. Antes o homem, ele tinha aquela comunhão íntima, falava diretamente com Deus, né? Então isso foi perdido. O eixo decisório, né, das escolhas morais e éticas sempre estiveram centradas o quê? Em Deus. Hoje a gente sabe que infelizmente é para ser assim, mas não acontece na prática. Aí o que veio como consequência dessa falta de comunhão direta, de relacionamento direto com Deus, que hoje chamamos de oração? A proposta de Satanás para trocar, né, o eixo decisório de Deus para eles mesmos, a autonomia em relação a Deus. Está lá em Gênesis 3:5. Então eles foram autônomos. Eles quiseram, né, como consequência da sua desobediência, essa autonomia de poder de decisão. E o ser humano até hoje acha e vive dessa forma, né, tomando decisões próprias, achando que é melhor. E muitas vezes a gente coloca Deus nisso, né, achando que Deus também é fator de decisão das nossas escolhas. E é para ser o contrário. É como para a gente viver, amados, as escolhas de Deus, a vontade de Deus, e a gente termina colocando fatores próprios achando que é a vontade de Deus.
Outro fator ruim que terminou acontecendo aqui foi a questão da queda. A ruptura com Deus ocorreu por terem aceitado a proposta satânica de transferir, né, o eixo decisório das suas vidas de Deus para eles próprios. Isso a gente já acabou de comentar. Então, qual foi o resultado da queda? Aquilo que a gente já sabe. Os seres humanos passaram a viver a busca em Deus de uma suposta autonomia em relação a tudo e a todos, inclusive em relação a Deus. Isso é horrível, né? A gente paga grandes consequências, né, devido a essas escolhas de autonomia. E muitas vezes, não só eu tenho consequência, mas às vezes quem está próximo de mim, uma decisão, por exemplo, uma decisão que um prefeito, que um presidente da república tome, o que termina acontecendo? Outras pessoas pagam, né, pela decisão. Isso é um ciclo que vai acontecendo desde que o homem pecou, atingindo todos, né? Isso infelizmente termina e vai continuar acontecendo. A queda afetou todas as dimensões da nossa existência, sobretudo a nossa capacidade de falar com Deus e ouvir a voz de Deus. Gênesis 3, de 6 a 13, a gente já falou sobre isso. A experiência da oração tem sido um tremendo desafio para todos nós. E isso é verdade, amados. Como é difícil você encontrar pessoas que tenham facilidade de orar. A gente virou, né, muitas vezes aquele crente 6 horas. Você ora por mim, você ora por mim, vocês oram por mim. A gente está pedindo oração por alguém, ou por nós, ou para alguém. A gente acha que a nossa comunhão com Deus não é o suficiente para nós falarmos com Ele, nós ouvirmos a voz dEle, e Ele ouvir a nossa voz e atender a nossa oração. Amados, esse é um tema de oração e queda muito profundo. Aqui, na realidade, pelo tempo que nós temos, né, 20, 25 minutos para ministrar essa aula, a gente vai estar trazendo de uma forma mais superficial. Mas busque mais, né? A gente tem essa oportunidade de estar buscando mais essa questão da oração. Então, o motivo do primeiro desafio da oração após queda, qual que é? Passamos a tentar nos esconder de Deus. É uma verdade, mas infelizmente hoje não é mais uma verdade absoluta, né? Eu entendo o que o autor colocou aqui, mas eu penso que as pessoas hoje, elas não têm mais medo de pecar e se esconder de Deus, né? Porque lá, quando Adão e Eva pecam, em Gênesis 3, de 8 a 10, né? Fala o seguinte, Deus pergunta, onde estás? É o que está perguntando, né? O que Deus está perguntando a mim e a você, quando nos enxerga caído, derrotado pelo pecado. Muitas vezes a gente acha que nós só estamos caídos e derrotados pelo pecado, né? Ou caídos, tristes, devido a um problema e uma dificuldade que nós estamos vivendo. Dificilmente as pessoas ficam tristes por causa do pecado. Existe mais remorso do que arrependimento hoje em dia. Isso é uma oração que eu tenho feito muito a Deus. Deus, não deixa eu sentir remorso do meu pecado, mas o verdadeiro arrependimento. Porque quando nós somos chamados por Deus a prestar contas, qual é a nossa atitude? Silenciamos ou assumimos a nossa responsabilidade? A gente faz aquela oração, Senhor, perdoa meus pecados, perdoa todos os pecados que eu cometi. Mas pecado tem nome. Deus, é assim que a gente tem que chegar para Ele. Perdoa porque eu menti, perdoa porque eu tive um pensamento ruim, perdoa porque eu senti inveja, perdoa porque eu senti raiva, e a minha raiva não foi só ira, eu terminei cometendo uma atitude que desagradasse o coração, não só muitas vezes de Deus, mas do meu irmão também. Amados, pecado tem nome, então nós precisamos confessar o nosso pecado, para que no nome de Jesus a gente seja perdoado de verdade. Por isso que aqui está sendo dito, né, que o pecado, ele muitas vezes nos afasta de Deus. Então nós precisamos ser responsáveis, sim, porque o pecado nos afasta de Deus. Mas essa questão da queda, do afastamento, é que muitas pessoas hoje em dia vivem as suas vidas em pecado ou cometido um pecado e não arrependido e confessado e continuam vivendo e servindo a Deus.
Por exemplo, a Bíblia fala, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai lá e acerta, perdoa. Tem pessoas que têm raiva, tem pessoas que têm alguma coisa contra os seus irmãos e preferem se afastar. Ah, é melhor ele no canto dele. Isso é pecado. A Bíblia fala que as nossas orações não são atendidas. Então, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós achamos, né, que é o nosso padrão. Adão e Eva colocaram-se no seu padrão quando eles escolheram desobedecer a Deus. Resposta carregada do medo. Foi isso a consequência de Adão e Eva. Eles sentiram medo. A oração e o medo não combinam. Ou nós oramos ou nós nos escondemos. Não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Então vamos pensar, se queremos falar com Deus, vamos precisar parar de nos esconder e admitir exatamente quem nós somos. Isso precisa ficar muito claro, né? O medo muitas vezes, eu não vou servir porque eu tenho medo, eu não vou fazer tal coisa porque eu tenho medo. A Bíblia fala, né? Eu amo esse versículo, o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque nós não fazemos por nós mesmos, nós fazemos por Deus, pela força do Senhor através de nós. Então nós precisamos deixar o medo, né, de lado, e o medo veio pela desobediência. Então, um outro motivo, do segundo desafio da oração, porque nós temos dificuldades de orar, de buscar a presença de Deus. Uma pergunta que eu faço, qual foi a última vez que você entrou no seu quarto, fechou a tua porta e teve um momento de intimidade com Deus? Esse momento de intimidade não é um momento de intimidade simplesmente que você ora por um alimento, agradece a Deus por um dia, ora por um enfermo ou pede por uma causa que você quer conquistar. Mas intimidade com Deus é o que Adão e Eva tinham no jardim antes do pecado. É conversar, é falar com Deus. É ter aquele relacionamento de amigo. Sabe aquela pessoa que você gosta de tomar um café, né, de tomar um chá, e você passa horas ali conversando com aquela pessoa? Você gosta de estar com aquela pessoa? Isso que nós precisamos ter com Deus. Então, nós passamos a ter dificuldade de aceitar a nossa parcela de responsabilidade pelos nossos erros e pecados, né? Transferimos a responsabilidade. Adão admite que pecou, mas transfere a responsabilidade pelos seus erros para a mulher. Então, amados, a gente não quer ficar falando com Deus, e quando a gente vai falar com Deus, a gente sempre coloca que o outro, eu não faço por causa do outro. O outro é sempre vamos dizer assim, o fator que nos afasta, né, das nossas responsabilidades. Sim, o outro muitas vezes vai ter, mas qual que é a minha postura diante da postura do outro? Então, algo que eu aprendi há muito tempo atrás, eu demorei para entender quando me disseram isso. Ninguém te ofende, você se sente ofendido. Eu falei, nossa, mas como assim? Claro que as pessoas me ofendem, claro que as pessoas me magoam, claro que as pessoas me entristecem. Mas sabe por que isso acontece? Ninguém te ofende e você se sente ofendido? Porque depende do valor que você dá. Então, muitas vezes, a gente gosta de colocar o erro do outro como responsabilidade, né? Então, não, eu cometi isso como Adão e Eva fez. Eu pequei? Adão fala. Mas porque foi a mulher que o Senhor me deu. Ainda coloca a culpa na mulher e Deus. Foi o Senhor que me deu essa mulher, né? E Eva fala, não, Senhor, eu só pequei por causa da semente. Ali Deus estava dando uma oportunidade, para que Adão assumisse a responsabilidade diante do erro. Discutir as implicações sobre a questão de transferência de responsabilidade de erros cometidos. Significa o quê? Que se Adão tivesse falado, realmente, Deus, fui eu que pequei. O Senhor deu uma ordem para a gente não mexer, Senhor, me perdoa. Eu creio que Deus ali tivesse perdoado. Eu não sei qual seria a consequência, eu não sei se eles ficariam ali, eu não sei o que Deus, mas a questão não é essa. Mas eu sei que Deus teria perdoado. Deus teria, restituído ali a vida de Adão e Eva de alguma forma. Mas o problema de Adão e Eva é o mesmo problema nosso. A culpa é, nós não confessamos nossos pecados como nós devemos confessar os nossos pecados, nós não oramos, não buscamos a presença de Deus como nós deveríamos buscar, e nós sempre colocamos a culpa em alguém ou em algo. Tá acontecendo tudo isso no mundo, é por culpa de alguém. Amado, não cai uma folha de uma árvore sem ser a vontade de Deus. Não cai um fio do nosso cabelo sem ser a permissão de Deus. O homem tem culpa.
é uma consequência, muitas vezes, o erro do outro, nós pagarmos, né? Claro que é. Mas qual é a minha postura diante disso tudo? É isso que nós precisamos parar e pensar. Qual é o tempo de oração que eu tenho passado com Deus? Qual que é a direção que Deus tem me dado? Eu tenho escutado a voz de Deus? Nós precisamos começar a avaliar, né, mais a nossa postura diante de Deus em comunhão do que com o que acontece ao nosso redor, as circunstâncias e as pessoas que estão à nossa volta. Um outro motivo, né, do terceiro desafio da oração após a queda, porque é difícil termos esse momento de comunhão com Deus, não podemos esquecer disso. Muitas vezes precisamos sim nos esforçar, né, como eu estava falando lá atrás. Não adianta a gente falar, não, eu falo com Deus, eu tenho aquele momento. Claro que tem pessoas que oram todo o tempo sem cessar e tal. Isso é importante, nós precisamos, mas amados, é um esforço sim, né? A gente passar e ter isso, porque nós somos mais circunstanciais, vivemos infelizmente mais pelo que vemos, e viver o sobrenatural, nós precisamos nos esforçar. Então, o que acontece aqui após a queda? Passamos a nos ver como vítimas das nossas circunstâncias, aquilo que eu estava falando. Então, assim, a gente se vitimiza demais, né? Nós transferimos, né, a questão da responsabilidade. Ali, como a gente já falou, né, o confronto com Deus, a serpente me enganou e eu comi. Então, a gente tem que parar de transferir a nossa responsabilidade. A gente pecou, nós precisamos confessar os nossos pecados diante de Deus. Alguém fez algo contra nós, nós precisamos colocar isso diante de Deus e pedir para que o Espírito Santo nos ajude a se posicionar, dando Deus a direção a nós de como agirmos. Nós precisamos entender isso de uma forma muito clara, porque lembra que a gente falou? Nós colocamos tudo debaixo do nosso eixo. Adão e Eva, quando desobedeceram, eles falaram, não, Deus, realmente, se eu comer eu vou ser igual a Deus. Então eles se colocaram num padrão na própria decisão. E nós precisamos viver as decisões e a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, embora, né, muitas coisas em nossa vida nos sejam impostas, coisas sobre as quais não temos o menor controle, a verdade é que, apesar disso, ainda não nos resta a capacidade de reagir a todas elas. Gente, isso é maravilhoso e desafiador, porque Jesus conclamou os seus discípulos a fazerem escolhas diante de Deus. Apesar de tudo, as escolhas ainda estão em nossas mãos. Deus nos deu o livre-arbítrio, nós temos o poder de decisão, mas essa decisão ela precisa estar e ser pautada na oração, quando entramos no nosso quarto e falamos com Deus, seja no sobrenatural ou seja no natural. Porque nós não vivemos a nossa vontade, nós vivemos a vontade de Deus. E Deus ele tem alegria em nos presentear, em nos mimar, em cuidar de nós de uma forma extraordinária. Deus, nosso Criador e principalmente hoje em dia nosso Senhor, nosso Pai, Ele tem o melhor para nós. Então nós muitas vezes tomamos as decisões achando que nós sabemos o que é melhor. Então eu desafio a você, sabendo que a queda, o pecado, sempre vai haver esse distanciamento entre nós e Deus, mas de você buscar a presença de Deus em primeiro lugar. Porque em Mateus 6,33 nos ensina que quando nós buscamos o reino de Deus, a vontade de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas nas nossas vidas são acrescentadas. Então pare de correr, né? Pare de lutar tanto pelas coisas dessa vida, que elas vão acontecer de forma natural, porque Deus tem o melhor. E quando a gente entende isso, com o nosso relacionamento com Deus, as coisas fluem, né? Claro, nós precisamos nos esforçar, fazer a nossa parte, mas elas vão fluir, Deus vai trazer até nós. Então, para a gente terminar, amados, se no Jardim do Éden, com os nossos pais, né, nós trocamos a oração por uma aventura trágica que infelizmente acontece até os dias de hoje, em busca de autonomia, no jardim do Getsemane, com Jesus, nós recuperamos a capacidade de orar, nos submetendo à vontade de Deus, dizendo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa eu imagino que é a oração
que Deus quer, né, resgatar, a comunhão que Deus quer resgatar em cada um de nós. Eu fiquei pensando nessa lição na história. O homem, ele perdeu, né, o privilégio de ouvir a voz de Deus. O homem, ele passou gerações, passou muitos anos, milênios até, e o homem não tinha mais isso, ou um profeta, ou um sacerdote, né? A direção de Deus vinha por alguém, por um líder, e na cruz de Cristo isso foi resgatado. Mas eu acho que a maior lição que Jesus nos deixou na cruz não foi só o perdão dos nossos pecados, foi esse resgate da comunhão que nós podemos ter em Deus. E quando nós temos o privilégio de aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, se você não fez isso ainda, faça. Fale para o Senhor aí onde você está. Senhor, entra na minha vida. Eu te aceito como meu Senhor e o meu Salvador, né? Começa a governar os meus pensamentos e as minhas decisões. Quando nós fazemos essa oração simples, porque Jesus é simples, esse resgate começa a ser a verdade nas nossas vidas. Essa declaração de oração começa a ser uma verdade. Senhor, não seja feita mais a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. É essa oração que o Senhor quer ouvir quando entramos no nosso quarto e fechamos a nossa porta. Senhor, faça a tua vontade. E isso muda toda a perspectiva dessa vida que nós estamos vivendo. Essa vida natural, você passa a viver uma vida extraordinária e uma vida sobrenatural. Por mais que tenhamos aflições, por mais que tenhamos dificuldades, nós sabemos que quem governa e a última palavra sobre as nossas vidas vem de Deus. Então, desafio a você a buscar a presença do Senhor, a ler a sua Bíblia, a ouvir a voz de Deus e a confessar os seus pecados. Lembre-se, pecado tem nome. Então não deixe o medo, não deixe nada te afastar da vontade do Senhor. Hoje você tem livre acesso, porque Jesus naquela cruz nos deu o poder de termos hoje dentro de nós o próprio Deus. Então Deus abençoe, tenha uma semana de vitória no nome de Jesus.